Bom, eu me chamo Luísa por conta da música do Tom Jobim. Vem cá, Luísa, me dê tua mão. E também por conta da Luísa Erundina. E meus irmãos, eles chamam Chico, Caetano e Betânia. E acho que os nomes já dão um pouco, né, um indício aí de como que foi a minha infância. Os meus pais são professores, né, os dois. Meu pai é professor de História, Filosofia, Sociologia. E minha mãe era professora de redação de português e atualmente trabalha em linguística e psicanálise. Tive uma infância em que foi muito incentivada a leitura, não só a leitura, mas também, enfim, fazer peça de teatro, brincar com fantasia, né? Assim, tinha algo que eu lembrava que minha mãe nas férias pedia pra gente escrever poemas e desenhar junto. Então acho que de certa forma esse imaginário, né, assim, essa pulsão criativa sempre foi muito incentivada na minha infância. A biblioteca era um dos espaços que eu lembro que eu gostava muito de estar, né, inclusive fisicamente, assim, de sentar entre as prateleiras, sabe, ficar ali quando era pequenininha, assim, né, lendo nesse vão entre uma prateleira e outra. Fiz graduação em direção teatral, nessa época a grade você se formava ou com habilitação em interpretação, em teoria, e a outra eu acho que era vestuário, cenografia, alguma coisa assim. E eu me formei em direção teatral. E quando eu estava isso, com 17 para 18 anos, eu prestei vestibular. Eu já tinha uma trajetória, não uma trajetória, mas uma prática de teatro em Ribeirão. Passei aí por algumas maestros que foram muito importantes assim nessa adolescência, nesse momento de entender o que eu queria fazer da vida. Entre elas, assim, uma pessoa que eu queria dar um salve especial é a Amy Barbassa, que é uma atriz, performer, que lá em Ribeirão já, tipo, dava pra gente ler Brecht, enfim, fazia umas encenações super experimentais, performativas, ocupando espaços, tipo, não convencionais da cidade. Então eu tinha já muito esse desejo de ser atriz e de trabalhar com a cena, trabalhar com essa palavra que vem do corpo, essa palavra que vem com a voz, né? E aí eu lembro de prestar vestibular e passar aqui no CAC e vir para cá. Acabei fazendo habilitação em direção teatral e na sequência eu entrei na EAD, que é a Escola de Arte Dramática, né? Para aprofundar um pouco mais na questão, enfim, da cena como atriz, não só como alguém que está pensando como encenação. Eu era atriz, né? Eu era alguém que estava ali focado em fazer teatro, em trabalhar com a cena, com dramaturgia e tudo mais. Só que o que eu não estava prevendo é que numa sexta-feira à noite eu ia me apaixonar pelo slam. Para quem está assistindo a gente, fala o que é slam? Estou falando do Poetry Slam, que são batalhas de poesia que surgiram em Chicago na década de 80. Foram criadas, concebidas por um poeta e operário de construção civil chamado Max Smith, junto com outros artistas, como a Patricia Smith. O slam é bem simples, as regras, né? São poemas de até 3 minutos, autorais, em que a pessoa só pode usar o microfone, quando tem microfone, e a voz, né? Não é permitido o uso de acompanhamento musical, nem de figurino, nem de objeto, enfim, de cenário, ou seja, é a performance da poesia. E eu lembro que a primeira vez que eu desci ali na rampa do metrô Guilhermina Esperança, para acompanhar o Slam da Guilhermina, que acontece já há muitos anos, toda última sexta-feira do mês, eu fiquei assim, abismada, apaixonada pelo que estava acontecendo ali. Foi uma noite, eu lembro especialmente da noite da edição de dezembro de 2013, né, que é um momento político do Brasil, foi um ano muito marcante. E eu lembro do Alan Jones performar alguns poemas e ganhar aquela edição. E para mim o slam, ele movimenta um tipo de emoção muito parecida com o futebol. Inclusive isso é uma das coisas que eu vou destrinchar, assim, que eu vou tentar pensar na minha dissertação que eu fiz aqui no departamento. Quem quiser depois dar uma olhada, tá disponível para download no site de dissertações da USP. E eu acho que o slam tem essa coisa da ludicidade do jogo, sabe? Que é algo que também tá no futebol, né? Nessa paixão que a gente tem
por saber o que vai acontecer, essa noção de entender a competição também como algo muito atravessado pelo arbitrário, pelo acaso, por coisas, né, que fogem ali só de algo previsível. Eu lembro que para mim foi tipo uma final de Libertadores. E na sequência eu fui ver a final anual do Slam da Guilhermina, fui ver a final do Slam SP, o Emerson ganhou, foi depois na sequência representar o Brasil na França. Lembro até hoje dele fazendo um poema sobre colonialismo francês, sobre o MC da Leste. Foi uma paixão mesmo. E depois disso eu comecei a frequentar, né, primeiro como espectadora, como alguém que estava querendo ali escutar poesia, fazer amigos, né, conhecer o que era esse movimento. E quando eu percebi, eu já estava declamando, lançando o livro. Acho que isso foi uma das grandes coisas, tanto do slam quanto de outros movimentos de poesia falada, como os saraus, né, os microfones abertos, que tira um pouco, né, o poeta, a pessoa que escreve desse lugar um pouco idealizado, né? Incentiva que quem está ali de público também, em algum momento, passe a criar e dividir essa roda com as outras pessoas. Então, nesse sentido, não foi premeditado virar poeta em algum momento da minha trajetória, mas foi algo sendo gestado nesses encontros de poesia falada, e essa poesia que, de certa forma, vem de uma experiência coletiva, né? Vem do corpo, vem da voz, vem da respiração. A palavra ela é mais um dos elementos de uma série de contextos performanciais, né? Isso de 2013, 2014 para cá eu continuei batalhando. Nos últimos tempos aposentei um pouco as chuteiras, às vezes passei mais a estar trabalhando na parte de produção dos campeonatos, às vezes de público. Muitas vezes eu vou fazer sacrificial, ou poema de calibragem, que é um poema que não vale, para você testar os jurados, as juradas e jurades. Então, porque no slam, em geral, são 5 notas, né, de 0 a 10, a maior nota e a menor nota cai, e são escolhidas as pessoas ali no público, né. Em 2020 eu entrei aqui no departamento para, de certa forma, elaborar um pouco dessa experiência toda que eu tinha vivido e escrever a dissertação que chama Microfone em Chamas, Slam, Voz e Representação, na qual primeiro eu penso um pouquinho do slam no Brasil, dessa história aí de 10, 13 anos agora. Aí eu penso um pouquinho do slam brasileiro em comparação com o slam nos Estados Unidos, ou da gringa em geral, né? E isso agora, tendo participado um pouco de slam em Portugal e na Espanha, eu acho que uma das principais diferenças, que era algo que eu já intuía pelos relatos, pelas coisas que eu lia, é que o slam brasileiro ele vai acontecer majoritariamente na rua, né? Em diferença com os slams no exterior, que em geral acontece ou em bares ou em centros, em espaços fechados, né? Em centros culturais ou às vezes até em espaços não convencionais, como pátio de escola, associação de bairro, mas em que a rua não é, né, a grande protagonista do evento. E isso é algo que vai acontecer muito no Brasil. Eu leio isso, por um lado, como um sintoma da precariedade de políticas públicas culturais, especialmente nas regiões periféricas. E, por outro lado, também uma prática política brasileira de ocupação da rua, né, e do espaço urbano. Isso especialmente se a gente for pensar na história recente, né, na última década, a gente tem um uso muito importante, muito vivo, né, performativo da rua, né, com trancaço, com marcha, com ocupação de praça, com ocupação de avenida. Né, isso é algo que, inclusive, a Butler vai chamar de assembleia. E é algo que lá na dissertação eu trabalho. E, enfim, fica aí o convite para quem quiser depois ler, trocar ideia e conversar.